Ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para tirarem. Amém? Pode se assentar. Hoje era para uma outra pessoa estar ministrando. Quando foi 5 e pouquinho, mais ou menos, ela me mandou mensagem que tinha acontecido um problema com ela e ela não ia conseguir estar aqui. E eu falei assim: e agora? Aí eu fui, conversei com o Max, e ele falou assim: você vai pregar? A gente está aqui para isso. E eu falei assim: eis-me aqui, Senhor. O temor vem, e na hora que ele falou, automaticamente, Deus já me fez lembrar de Elias na caverna. Deus me fez lembrar dessa passagem, e eu falei: Senhor, mas por quê? E ali eu comecei a ter esse momento conversando com Deus, querendo entender o que Ele estava querendo passar. Só que assim, a gente precisa pregar o que a gente tem vivido. A gente precisa falar do amor de Deus, mas aquilo que a gente tem vivido. E eu comecei a lembrar da história de Elias. Elias, ele foi um homem corajoso. Um pouco antes, aqui na palavra, como já foi lido aqui, ele era um homem que tudo ele pedia a confirmação do Senhor. Ele não fazia nada sem direção do Senhor. Tudo ele ouvia primeiro a voz do Senhor. Ele foi guerrear. Ele matou mais de 400 profetas de Baal. Ele era um homem tão corajoso, ele confrontava. Ele, se precisasse afrontar alguém, como ele afrontou o rei Acabe, ele ia. Ele fazia, ele não tinha medo de nada. Ele era tão valente que ele não se importava, ele só queria fazer a vontade do Senhor. Até que com uma mensagem, Elias recebe uma mensagem de Jezabel, que fala: em 24 horas você vai estar morto. Em 24 horas você vai estar morto. E eu falei: Senhor. E é assim é que a gente, muitas das vezes a gente está forte na casa do Senhor, a gente está a todo momento: conta comigo, pastor, conta comigo, irmã, conta comigo, eu estou aqui para ajudar. Mas às vezes alguma coisa pequena acontece com você, e sabe o que você faz? Você corre daquilo que Deus chamou para você fazer. Você vai se esconder. Naquele momento, Elias, ele era um homem corajoso, temente, sabia o que Deus tinha para ele. A gente sabe o que Deus tem para a gente, mas a gente corre daquilo que Deus chamou a gente para fazer. Porque às vezes a gente está tão cansada de lutar com, muitas das vezes, com a força dos nossos braços, que algo pequeno nos tira do propósito que a gente tem com Jesus. E ali Elias vai para o deserto, senta debaixo de um arbusto, de uma árvore, e ora para Deus e pede a morte, tão desesperado. Eu imagino naquele momento, assim como eu e você, eu tenho certeza que em algum momento você já fez essa oração para Jesus. Você já chegou em algum canto da sua casa, em algum canto no seu carro, em algum canto, em algum lugar secreto com Jesus. E assim como eu, você já falou para Ele: Deus, eu não aguento mais. Senhor, eu prefiro que o Senhor me leve, que o Senhor me mate, mas eu não quero mais fazer isso que o Senhor colocou nas minhas mãos.
porque está pesado demais, é duro demais. Senhor, eu não aguento mais. Irmãos, isso não é ser fraco, isso é pedir socorro para aquele que pode te ajudar. Isso é pedir socorro só para aquele que pode te ajudar, não sou eu que posso te ajudar. É o Senhor. E ele foi para o deserto, ele foi ali chorar e falar para Deus: Senhor, eu não estou aguentando mais. Senhor, eu queria que acontecesse. Às vezes ele pode ter sentido fracassado. Às vezes você fala do amor de Deus para uma pessoa, entra por um ouvido e sai pelo outro, e você se sente fracassada, porque parece que não está entendendo. Você queria que essa pessoa também sentisse o amor que você sente por Jesus, mas essa pessoa não está entendendo e você se sente fracassada. E às vezes uma palavra que algum irmão fale para você sem querer te magoar, te magoa, porque você já está ferida por alguma outra coisa que tenha acontecido com você. Mas eu venho te falar hoje que aquele que cura, aquele que faz o milagre está na casa, falando para mim e para você. Você pode se esconder debaixo de árvore, você pode se esconder dentro do seu lar, mas eu vou lá, te busco e te trago de novo para a casa do Senhor, porque é aqui que eu tenho algo contigo, é aqui que eu quero te usar, é aqui que eu vou fazer o que você tem que fazer, falar do amor de Deus, falar o que Ele tem o que Deus tem feito na minha e na tua vida. Por mais que às vezes pareça que ninguém está te escutando, por mais que às vezes pareça que estão te falando não, eu não quero saber desse Deus, não, eu vou continuar adorando a Deus de Baal. Mas tenha certeza que quem te chamou, Ele é fiel, e se tiver algo para acontecer, vai acontecer, a pessoa querendo ou não. Eu vi essa semana, eu li falando sobre isso. Às vezes as pessoas, a terra, amigos, parentes, vizinhos, colegas, você conta algo para essa pessoa e ela fala assim: impossível acontecer isso com você. Você é louco, jamais isso vai acontecer com você. Só que o que Deus decretou no céu vai acontecer na terra. A terra, querendo ou não, as pessoas ao seu redor, querendo ou não, vai acontecer, porque Deus decretou na minha e na tua vida. Mas basta você não correr, você não fugir para o deserto, você enfrentar, assim como Elias enfrentou os 400. Assim como Elias foi corajoso, basta eu e você sermos corajosos e enfrentar aquilo que Deus colocou para mim e para você fazer. Mas às vezes, muito das vezes, é muito mais fácil a gente se esconder, a gente fugir. Mas irmãos, se Deus falou, Ele vai lá no deserto embaixo, manda anjos para te acordar, fala: Elias, o que você está fazendo aí? Aí eu imaginei, Elias queria morrer, mas ele fugiu para não morrer. Mas ele queria morrer. Às vezes a gente fala as coisas da boca para fora e não tem ideia de quanto pessoas que querem o nosso mal do nosso lado gostam de ouvir isso. Tomem muito cuidado no que você fala da sua boca para fora, porque o inferno, ele está a todo momento aí só esperando um vacilo seu para colocar mais setas malignas na sua cabeça e falar que você não é capaz, que você não vai conseguir. Mas porque escutou você falando da sua boca que você não queria mais. Por mais difícil, por mais doloroso, por mais que você acha que não está aguentando, que está difícil, e é difícil.
Mas a gente sabe que o nosso Deus nos sustenta, a gente sabe que o nosso Deus tem cuidado, como foi falado aqui, como Deus fez com Elias no passado, Ele cuidou. E mesmo Elias orando, pedindo a morte, Deus manda anjos lá para alimentar Elias. Fala, não, meu filho, você não vai morrer não. Deus tem algo com você, muito, para fazer muito ainda para frente. Deus está falando para mim, para você, não acabou ainda não. Deus tem algo para fazer na minha e na tua vida, a longo prazo ainda, basta você acreditar nisso. Isso não é para a morte, isso é para a vida eterna. Não estamos na casa do Senhor para morrermos, para ficarmos tristes, desanimados, mas a gente chega na casa de Deus para ouvir, para se alimentar e sairmos mais alegres do que entramos. E termos mais esperanças naquilo que o Senhor tem falado para nós. E naquele momento em que o anjo vai e dá o pão, dá a água, alimenta Elias. Elias dorme, o anjo acorda ele de novo, ele alimenta de novo. E ali, Elias, ele caminha por mais 40 dias e 40 noites, até o monte Horebe. Então assim, Jezabel deu 24 horas e falou que ia matar ele. Ele caminhou mais 40 dias e 40 noites. Então Deus protegeu. E o que ele fez? Ele, bom, eu estou alimentado, eu estou curado, eu vou caminhar. E eu creio que ele foi animado. Mas ele olhou de novo para trás. Quantas vezes a gente sai da casa do Senhor animado, querendo, não, eu vou dar o meu melhor agora, eu vou fazer, conta comigo, agora eu estou firme. Mas a hora que você para pensar nos problemas, você desanima de novo. Você mais uma vez começa a não acreditar naquilo que Deus tem para você. Mais uma vez você começa a falar, não é comigo. Não, eu não quero, eu não posso. Imagina Elias caminhando 40 dias, 40 noites. Eu queria entender ele falando para Deus, obrigado Senhor, glória a Deus, o Senhor me renovou, o Senhor tratou de mim no deserto mais uma vez. Nenhuma mulher, nada, ninguém vai me matar, porque o Senhor é comigo. Mas por que ele foi para a caverna? Sendo que Deus já tinha dado o alimento. E ali, Deus fala para ele assim: Elias, o que fazes aqui? Deus precisou levar ele para a caverna para ter uma intimidade a mais. Às vezes Deus vai te fazer afastar de algumas pessoas, por mais que você não entenda, te afastar de alguns episódios, porque o nosso Deus, ele fala no meio da tempestade, ele fala no meio da calmaria, ele fala onde ele quer, na hora que ele quer e do jeito que ele quer. Ele fala comigo e com você. E ele precisou levar Elias até a caverna. E ali Elias começou a dar desculpas. Senhor, mas o Senhor me deixou sozinho. O Senhor, eu fiz tudo o que o Senhor queria e eu estou sozinho. Mas será que você está sozinho porque Deus quer? Ou porque você não pede ajuda? Porque o que acontece? Deus, Ele deixou homens vivos ainda, que falavam do amor de Deus. Mas a gente, quando está no meio da prova, no meio de algo tão desesperador, a gente não consegue ver saída. E hoje, Deus falou para mim, para você, está falando para mim
e está falando para você, está parecendo que não tem saída, está parecendo que está tudo de ponta cabeça, tá assim, ó. Senhor, não tem, é impossível isso dar certo, não tem como, Senhor. Mas Deus hoje vem na calmaria falar para mim e para você, eu estou contigo. Eu te ajudo, eu te sustento. Eu te trago a vida novamente, eu te dou forças novamente para você continuar prosseguindo. Elias, ele foi para o deserto, ele foi para a caverna e não perguntou se era isso que Deus queria com ele. Você tem perguntado para Deus se é isso que Ele quer de você? Você tem perguntado para Deus o que Ele quer que você faça, se Ele quer que você compre, se Ele quer que você venda? A gente tem um grande problema de só ir fazendo. E esquece que isso tem consequência. Porque você não perguntou antes para Deus se era isso que Ele queria que você fizesse. E a gente acaba tomando atitudes tão precipitadas que depois a gente acha que Deus nos esqueceu, que Deus nos abandonou. Mas não. Deus, Ele continua sendo o mesmo. É a gente que esquece de perguntar para Deus o que quer, o que Ele quer que a gente faça. E naquele momento em que Elias percebeu que por mais intimidade que ele tinha, ele não perguntou para Deus se era para ele entrar na caverna ou não. E Deus deixa esses aprendizados para falar para mim e para você. Você não está errado em se desesperar. Você não está errado em muitas das vezes querer largar. Mas não faça nada sem a permissão do Senhor. Não faça nada sem Jesus falar para você, sim, pode. Não, não pode. Há mais ou menos um ano, nós queríamos ir para Curitiba. Acho que 1 ano atrás, foi no mês de março, eu fui passar um tempo em Curitiba e lá estava muito bom. Mas por que lá estava muito bom? Porque eu queria fugir do chamado que Deus tinha me dado. Eu e o Max queríamos simplesmente largar tudo. E a gente sabia que a única maneira que a gente ia conseguir largar era não morando mais em Pindamonhangaba. Então o que a gente fez? A gente foi para Curitiba, passou uns dias lá, voltamos. Irmãos, a hora que eu cheguei na minha casa, mas era uma dor tão grande porque eu não queria estar na minha casa. Eu não queria estar aqui, porque eu não queria mais fazer aquilo que Deus tinha colocado nas minhas mãos para mim fazer. Porque estava pesado, estava dolorido. Mas o porquê que estava dolorido? Porque era um processo que Deus estava fazendo na minha vida e na vida do meu esposo. Às vezes o processo dói, mas a gente aprende no meio do processo. Não tem como a gente aprender só na alegria. Às vezes é preciso chorar sim, desesperar, porque é aí que a gente corre para os pés do Senhor. É aí que a gente vê aonde e quem vai nos ajudar, que é só Jesus Cristo. E a gente chegou, eu falei assim, ó, você vai lá, conversa com o pastor, eu não quero estar junto, porque a gente já decidiu. E o melhor que a gente falou assim, ó, vamos avisar todo mundo antes, para a gente não dar para trás. Então assim, a gente começou, não, nós vamos embora, nós vamos fazer isso, não, a gente está largando tudo, a gente está indo, é vida nova, é processo novo, é coisa nova, tem novidade chegando para a nossa vida. Só que lá no fundo a gente sabia que não era a hora. E o pastor falou assim, o pastor Jonas falou assim, não, vamos chamar alguém para a gente estar orando. E se for de Deus, essa pessoa vai confirmar e vocês vão. E eu só falando, Senhor, eu quero ir. Só que eu não queria ir porque eu queria ir. Eu queria ir porque eu queria fugir. E
Chegando lá, a irmã falando assim, é caminho novo. Eu falei, glória a Deus. É coisa nova, glória a Deus. E eu peguei na mão do meu marido e falei assim, amor, glória a Deus. Daqui a pouco ela, opa, não é com o pastor, é com vocês. Vocês tinham malas prontas para viajar. Queriam levar vocês daqui para outro lugar, mas não é a hora de Deus. E eu falei, Senhor. Mas aí eu escutei a voz de Deus. E hoje eu entendo porque não era para a gente ter ido. Porque Deus já sabia. E o inimigo também já sabia o que iriam vir na nossa mão para a gente cuidar. E o inimigo, ele não sabe o exato como vai ser. Mas ele tem uma noção. Porque ele sabe da nossa intimidade com Jesus. Ele sabe do seu íntimo com Jesus. Então ele quer a todo momento me derrubar e te derrubar. E a gente precisa estar atentos para ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que Deus pediu para a gente fazer. E não o que a gente quer fazer do nosso coração. Porque eu tenho certeza que se fosse na minha força e na tua força, você nem aqui estaria. Você nem na casa do Senhor você estaria. Mas Ele me escolheu, Ele te escolheu para uma grande obra. E a gente não pode parar porque o relógio está indo. A vinda dEle está chegando, Ele está vindo buscar a tua noiva. Ele está vindo me buscar, te buscar. E como Ele vai nos achar? Escondido dentro de uma caverna, num deserto, correndo, fugindo daquilo que Ele colocou nas suas mãos para fazer? Ou Ele vai te achar assim, eu te achei fazendo aquilo que eu queria que você fizesse. Você está pronto. Não se sinta incapaz de fazer aquilo que Deus colocou nas suas mãos, porque é Ele que vai te capacitar. Porque se fosse por mim, eu falei para o Marcos, eu falei assim, amor, era mais fácil a gente ter continuado lá no Mantiqueira. Mas, quando a gente fala o sim para Jesus, o sim para Deus, pelas nossas forças a gente não vai fazer nada. Mas pelas forças do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente vai seguir, a gente vai conseguir. Não sou eu, não é o Max, mas sim nós juntos com Jesus. A gente vai erguer o nosso ministério, a gente vai trazer almas para dentro, famintas para ouvir a voz do Senhor. E vai ser como? Batalhando. Vai ser como? Indo para a guerra. Enfrentando, se for preciso, 400, 500, 800, 1000. Quem se levantar na minha e na vida, a gente vai enfrentar em nome do Senhor Jesus. Porque não é pelas forças dos nossos braços, é pelas forças do Senhor Jesus. E o mais incrível, eu volto. Jezabel falou que mataria Elias em 24 horas. E eu falei, uau, Elias nem foi morto. Ele foi transladado. O que falam de mim, de você, não vai prevalecer. Porque o que prevalece é o que Deus fala sobre mim e sobre você. Não é o que você escuta de quem quer ver o seu mal, mas é o que Deus determinou para mim e para você. Eu acho que Elias tinha tanto medo de morrer que Deus falou assim, eu não vou deixar você morrer não. Eu não vou deixar você ser decapitado. Eu vou te levar. E é assim que Deus vai fazer comigo e com você. Por mais que você tenha medo, hoje eu vim falar para mim e para você. Deus te escolheu, Deus te capacitou, Deus te chamou e te ergueu como grande homem e mulher de Deus para fazer a vontade dEle. Não está mais na hora da gente correr, não está mais na hora da gente se esconder em caverna nenhuma. Está na hora da gente entrar, pegar as nossas vestes de guerreiro
e ir para a guerra, enfrentar aquilo que o Senhor, aquilo que vai erguer contra nós, mas sabendo que quem luta não somos nós, mas sim o Senhor por mim e por você. É Ele que vai fazer, não somos nós. E eu fico muito feliz com isso, porque é nos mínimos detalhes. Não deixe uma palavra te desanimar. Não deixe o inimigo esquecer o quão maravilhoso Deus fez por você. Não deixe as suas bênçãos ser esquecidas. Não deixe o cuidado que Deus tem com você ser esquecido. Porque é mais fácil a gente lembrar das palavras ruins que chegam até nós do que as palavras boas. Mas eu quero decretar em nome do Senhor Jesus hoje na minha e na tua vida que as palavras ruins não vão chegar aos nossos corações, mas sim as palavras boas de ânimo, de coragem, de fortalecimento para mim e para você. E saiba que aquele que luta por mim e por você, ele não dorme em momento algum. Ele não descansa em momento algum. Ele tem esperado, Ele tem te guardado, Ele tem te livrado de lugares que você nem imagina. Ele tem trazido coisas para mim e para a tua vida que nos mínimos detalhes vocês têm esquecido o quão Deus ama eu e você. O quão Deus é maravilhoso na minha e na tua vida. Então, se algum momento você quiser parar, desanimar, largar tudo que Deus chamou para você para fazer, lembra que Ele te chamou, que Ele te escolheu, que Ele te ama e está te esperando. Lá no céu, Ele está te esperando para você cantar o hino da vitória. Mas só vamos conseguir se lutarmos, se batalharmos, se formos para frente da batalha. E eu quero convidar hoje, primeiro me convidar, te convidar, a ser forte, corajoso, a ser valente, a ser o improvável na casa do Senhor. E decrete na minha e na tua vida hoje palavra de maldição, palavra lançada contra mim, que eu não sou capaz, que eu não consigo. Eu repreendo hoje na minha e na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Porque Ele tem cuidado, Ele tem falado, Ele tem estado com nós a todo momento. E eu quero convidar vocês para se colocarem em pé, para a gente estar fazendo uma oração. E está passando para o nosso pastor Max, amém? Irmãos, nessa oração,